graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um domingo, onde nós podemos estar em torno da revista Escola Bíblica Dominical, estudando a Palavra de Deus. E a lição é a de número 9, onde nós estamos debaixo de um tema muito contextualizado. É uma igreja que se arrisca. Essa é a realidade e está embasado no texto áureo que diz assim sobre a vida de Estevão, Atos 7:5. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aqui nós estamos na figura de um diácono, que foi um dos 7 separados para fazer o serviço social da igreja, para dar assistência àqueles que precisavam, e Estevão, na sua postura e na sua posição de servo de Deus, ele faz uma apologia, uma defesa do Evangelho. E a ideia principal desta lição é que nós estejamos preparados, assim como Estevão, para combater as falsas narrativas com respeito à verdade do Evangelho. E você, no seu contexto, na sua época, nós em nossa época, vemos há muitas narrativas falsas para tentar distorcer a verdade, distorcer a palavra de Deus. E uma coisa muito importante que nós precisamos sempre ter em vista é que o Evangelho ele não precisa de interpretação externa a ele. Não é a nossa particular interpretação que dá vida ao texto, não. O próprio texto bíblico, por lei da exegese, por leis da interpretação da Bíblia, os textos bíblicos, em todo o texto, ele se auto-interpreta. Esta é a palavra, a auto-interpretação do texto faz com que firme a doutrina e traga para nós a clareza de que a palavra de Deus é a verdade e ela não depende das interpretações exteriores. Em tudo ela se confirma e em se confirmando forma-se a doutrina. Então precisamos estar atentos a isso, porque há muitas doutrinas sendo combatidas e distorcidas, doutrinas da palavra de Deus por falsas narrativas. E nós precisamos aprender a conviver com isso, mas sem braços cruzados, sempre com a palavra de Deus. A verdade prática diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Esta é a realidade de que a igreja, ela sempre foi combatida e sempre será. Mesmo porque o inimigo espiritual da igreja é o maligno e ele não brinca de ser inimigo. Sempre ele vai usar os seus valentes, aqueles que estão ao seu lado, para poder tentar tirar a credibilidade do Evangelho, desviar o homem da verdade, que é a palavra de Deus. Olha só, a introdução diz para nós aqui que nesta lição nós vamos conhecer um pouco sobre a vida de Estevão, que é um dos 7 escolhidos, como eu disse, para fazer a obra social. E Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Isso quer dizer, esse texto, ele marca o início daquilo que foi anunciado anteriormente, que é exatamente a dispersão, que é exatamente a chamada diáspora, aonde os crentes judeus, eles se dispersaram mundo afora por causa da perseguição. E ao saírem como perseguidos, foram para lugares distantes e ficaram sem contato com o centro da igreja ali em Jerusalém, da onde nasce a igreja. Então, depois eles voltam, acabando a perseguição, acabando esse tempo, eles voltam. E uma realidade por voltarem, não compreenderem e não terem crescido no Evangelho como deveriam, começou a combater com pontos de vista teológico judaizantes, situações pelo que começou a resistir o Evangelho e resistir consequentemente àqueles que o defendiam, e neste caso Estevão. Ele defendia, ele faz a apologética e aí o apedrejam. E ele, como um exemplo para nós, o exemplo para a igreja, ele como figura da igreja que está preparada para combater e resistir às mentiras, ele, diante de Deus, ele olha para o céu, perdoa, pede perdão ao Senhor
para o pecado daqueles que lhe apedrejavam. E ele vê o Senhor de pé para recebê-lo. Então, nós precisamos entender que o Senhor, ele recebe de pé aqueles que pagam o preço, e muitas vezes com a própria vida, em favor, em amor à verdade, à palavra, ao Evangelho. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Então, Estevão é o exemplo disso, de uma igreja que sofre resistência. E ao sofrer resistência, ele também é resistente àquele mal. Ele também se posiciona firme e combativo às distorções e aos erros doutrinários que estava aqueles judeus da diáspora que voltaram para tentar colocar a igreja debaixo de uma servidão novamente. E essa realidade, Estevão foi preparado. Ele foi esse que conseguiu estar de pé diante dos ataques e vencer pela fé. Olha só, não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar as perseguições. Você crê no Senhor? Você tem crido no Senhor? Nós cremos no Senhor, mas muitas vezes não nos aprofundamos para estarmos preparados para combater a uma mentira, a um engano que tente enredar e fazer e nos calar, talvez. Essa é a realidade para esse tempo. Muitas narrativas se levantam e se levantarão, tentando calar a sua boca, mas você está preparado? Então a preparação tem muito a ver com a escola bíblica dominical, com a leitura da palavra de Deus, com estar na igreja juntos aprendendo em torno da palavra de Deus. A fé sob ataque. O ministério de Estevão, prova e mostra bem isso. Um ataque tão terrível à fé. Mas olha só, esse grupo de judeus helenistas se levantou com fúria, Eles vieram dessa dispersão em várias áreas que estavam distribuídos sobre a área do tempo, daquele tempo, o mundo daquele tempo, o mundo geográfico daquele tempo. E aí eles vêm já com as narrativas, as falsas narrativas, para atacar a fé. E atacando a fé, eles chegaram ao martírio de Estevão, chegaram a esse extremo. Interessante que o Senhor Jesus nos ensina não a matar, mas a dar a vida. E Estevão está exatamente como a igreja precisa estar. Assim como Jesus deu a vida, precisamos também dar a nossa vida. E Jesus requer isso. Aquele que não estiver preparado para negar e dar sua própria vida não é digno de segui-lo e ter seu nome chamado cristão. Essa é a realidade. Por isso muitas pessoas talvez vão te chamar de passivo. De gente com a cabeça desbimbolhada, vai dizer tanta frase, tanta falsa narrativa a teu respeito, por você se manter numa postura. Diz que se preciso for, podem me matar, mas eu vou levantar a bandeira e não negar a Jesus na minha vida. E aí há uma disputa com Estevão. E Estevão, ele está aí, olha só, indo contra as palavras, que eles levantavam contra a verdade escriturística que ele pregava. E diz aí que o texto, ele traz um vocábulo chamado suzeteo. Esse suzeteo, traduzido aqui, quer dizer disputavam. Eles estavam disputando com Estevão acerca da cosmovisão que Estevão tinha do Evangelho. Ele tinha um entendimento. Todos nós temos uma visão daquilo que aprendemos. E Estevão tinha. Mas olha só, eles faziam isso com narrativas bem construídas. Construíram narrativas para se opor à visão que Estevão aprendera da palavra. E aí ele começa a trazer os antigos, desde Moisés, ele traz os profetas e ele vai falando sobre o peso da revelação que há na palavra, dizendo que Jesus é o Cristo. Por isso eles resistiam. A visão bíblica é que Jesus é o centro de toda a revelação bíblica. É para ele que se converge toda a verdade bíblica, porque ele é a verdade. Mas eles negavam isso e aí por isso resistiram até o apedrejamento. Mas
Estevão estava preparado. A falsa narrativa, olha só, o corpo havia sido roubado pelos seus discípulos, era a frase que eles diziam com respeito à ressurreição de Jesus, que o corpo dele fora roubado e não que Jesus houvera ressuscitado. Então, tanto o romanismo quanto os judeus fizeram essa falsa narrativa e aí resistiam uma das doutrinas, que é a doutrina da ressurreição, que Jesus venceu a morte e nos prometeu também ressurreição. Estevão, pronto para combater isso, ele resistiu na fé a estas mentiras e a estas falsas narrativas. No tópico 2 diz assim: Estevão e a igreja que defende a sua fé. Uma realidade que nós precisamos enxergar e ver é que Deus, ele está na história da igreja. Diz aqui o subtópico: Deus na história do seu povo. Isso é bem apresentado por Estevão e ele entende todo o processo, porque foi revelado, foi a Estevão ensinado também por sua mãe, por sua avó Lloyd, pelos apóstolos que ensinaram a elas sobre a verdade escriturística, sobre Deus na história do seu povo, preparando desde o início todas as coisas pela lei, pelos profetas, até que chegasse a graça daquele que venceu a morte e que ressuscitou. Olha só, essa defesa apologética deve ser sempre um objetivo central da nossa vida. E era na vida de Estevão. A defesa apologética era: Jesus é o centro da palavra, da revelação, ele é o centro da igreja. Tudo precisa apontar para Jesus. E essa resistência com as narrativas era o que estava tentando preponderar, mas o mártir estava ali. O bom combate estava acontecendo e havia uma coluna. Estevão é uma coluna, sendo a imagem de cada um de nós hoje nesse tempo. Precisamos ser colunas de Deus na obra do Senhor. Ele estava diante de corações endurecidos, o subtópico 2, não é? Diz aí que o texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Por quê? Eles estavam tão endurecidos seus corações por falsas narrativas, por falta de visão da palavra de Deus, a visão correta, que resistiram a Deus, ao Espírito Santo e a Estevão. Não havia espaço no coração deles. É por isso que nós temos que ter cuidado, que hoje tantos vêm desvirtuando a palavra de Deus e a gente deixa o nosso coração pender ou repousar sobre falsas narrativas, sobre narrativas de engano. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus agir no nosso interior e trazer sempre à nossa mente a verdade, a palavra de Deus, através de busca de conhecimento, de oração e de acesso ao Espírito Santo, e deixar que o Espírito tenha acesso ao nosso coração. Eles estavam tão endurecidos que chegaram a cometer esse pecado, apedrejamento. Viveram a lei e não a graça. Resistiram a alguém que estava na graça, apontando-lhes as pedras da lei. Essa foi a realidade. Mas a coluna firme e o bom combate de Estevão deixa para nós o exemplo de sermos, em nome do Senhor Jesus, nesse tempo, arautos da verdade do Evangelho, defensores do Evangelho. Por último, 3, Estevão e o martírio da igreja. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória na cruz. Essa era a visão da igreja naquele tempo, a visão de Estevão. Ele via Jesus, porque ao ser apedrejado, ele viu o Senhor de pé, ao lado do Senhor, do trono de Deus, a recebê-lo. E essa é a realidade, deixa esta visão para nós. Quem visiona Cristo, quem enxerga Cristo pela fé, ele não desiste, ele tem a realidade da promessa e a vitória que a obra da cruz trouxe sobre a nossa vida. A visão correta nos faz ter a esperança correta e a postura correta ante as
perseguições. Olha só, o coração de Estevão era um coração perdoador. O subtópico diz aqui que ele, perdoando o agressor. Olha só, é a figura de uma igreja que literalmente está pronta para amar os perdidos, olha só, e que sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo que nós temos a seguir. Alguém que está preparado, maduro, para amar o pecador na ignorância do seu pecado, porque Jesus fez exatamente assim conosco. Nós o odiávamos, nós errávamos conscientemente, mas ele mesmo assim diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque ele estava disposto a se doar primeiro para nos receber como filhos amados. E assim é esse tempo. Precisamos amar aos transgressores e vencer as perseguições. Mas é claro, não em silêncio. Estevão falava, ele abria sua boca e ele anunciava a verdade. E ele morreu assim, anunciando a verdade do Evangelho. Conclusão para nós aqui, olha só, Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante das falsas narrativas. Que o seu coração e a sua vida medite nessa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, trazendo essa realidade para você. Seja, em nome do Senhor Jesus, alguém firme na fé, cheio do Espírito Santo, a exemplo de Estevão, para vencer esse tempo e abrir a tua boca na anunciação da verdade, que é a palavra de Deus, mesmo que arriscando a sua vida, mesmo que nós, arriscando a nossa própria vida, não fecharemos a nossa boca, mas estaremos prontos a falar do amor de Cristo com atitudes e com a boa palavra de Deus semeada através das nossas atitudes e do nosso comunicar. Que Deus abençoe o seu coração nesse domingo e a sua vida seja repleta do Espírito de Deus, assim como estava na vida de Estevão. Deus te abençoe e até um próximo momento onde meditaremos na palavra de Deus.